Ministério Poder do Evangelho. Cantares capítulo 1, versículo 8 e 9, é o que nós vamos ler juntos. Aí depois, na sequência, nós vamos meditar até o 17. Irmãos, é um estudo muito simples, eu estou simplificando o máximo possível para entendermos Cantares de Salomão, a figura da igreja, amém? A esposa ou a noiva em plena harmonia com a igreja, e o rei com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois foi para isto que o Espírito Santo se propôs em colocar esse cântico de Salomão no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Então aqui nós vemos no 8: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. 9: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu chamo a vossa atenção mais uma vez para meditarmos nesse livro tão sublime, tão sagrado, tão maravilhoso de Cantares de Salomão. Muito embora seja considerado por alguns um livro meramente humano, meramente carnal, e alguns o consideram até como a novela erótica da Bíblia. Então, irmãos, nós vamos continuar, porque na semana passada nós viemos até apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Quem veio na terça-feira está lembrado. Quem está lembrado aí, levante a mão. Então alguém se lembra que nós estudamos até aqui. E eu falei para os irmãos que eu deixaria as cabras, o rebanho de cabras, para falar no outro culto. Aí falei só na morada dos pastores. Então hoje nós vamos pegar as cabras, juntar essas cabras no rebanho, vamos falar um pouco da simbologia delas e entraremos então no restante, porque nós vamos levar muitas semanas, muitas terça-feiras para estudarmos Cantares de Salomão. Não esbocei nada, os irmãos podem ver que não tem nada esboçado aqui, para que eu não faça um estudo muito sofisticado com aqueles simbolismos e aquelas linguagens teológicas que às vezes só complica, irmão José? Mas nós vamos meditar, não fazendo uma especulação, mas uma análise do livro, recebendo de Deus a iluminação, a revelação para aplicarmos ao coração dos irmãos que aqui estão. Apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. A igreja, irmãos, é rica. A igreja do Senhor não é pobre. A igreja do Senhor tem riqueza, ela tem sustento, ela tem provisão, ela tem tudo o que precisa para viver, para existir, para subsistir e também para auxiliar os seus pastores, para prover o mantimento dos seus pastores. Assim como o pastor as alimenta as suas ovelhas, alimenta a igreja do Senhor, a igreja do Senhor também precisa ser enriquecida para também sustentar os seus pastores. O apóstolo Paulo, uma certa feita, em uma de suas epístolas, ele disse: se eu vos dou bens espirituais, riquezas espirituais, eu vos enriqueço espiritualmente, então não seria nada demais eu exigir de vós as riquezas materiais, porque eu estou dando para vocês algo que está além das coisas humanas e materiais. Eu estou alimentando vocês, enriquecendo vocês com coisas do além, com coisas de uma outra dimensão, com coisas do céu.
Então não seria nada demais vocês compartilharem comigo as riquezas desta terra. Mas o apóstolo Paulo, com muito orgulho, ou com santo orgulho, ele diz: mas de tudo isso eu abri mão, para que o evangelho não fosse prejudicado por causa disso. Mesmo eu trabalhando com as próprias mãos, me mantive, me sustentei, para que vocês crescessem e fossem enriquecidos da graça de Deus, do conhecimento das coisas de Deus. Então, o verdadeiro pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o exemplo do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então as cabras falam de riqueza, as cabras falam de sustento, de arrimo, de coisas boas, de coisas maravilhosas, compensativas. As ovelhas, ou as cabras, aliás, porque aqui no texto de Cantares fala de cabras, as cabras representam riqueza. Das cabras, irmãos, não se perdia nada, nem o esterco não se perdia, porque servia para alguma coisa, servia para adubar as plantas. O chifre das cabras, como dos carneiros, eram usados para fazer as famosas trombetas. E algumas trombetas tinham um som tão alto, tão agudo, tão potente, que muitas trombetas tocando ao mesmo tempo, elas entraram em uma frequência tão aguda, tão veloz, tão alta, que derrubaram até as muralhas de Jericó. Ali não estava somente o poder de Deus, não, estava também a frequência vibratória das trombetas, que fizeram com que houvesse a demolição dos muros. Todos nós sabemos que uma vibração em uma velocidade alta, ela quebra até uma taça de vidro ou de cristal. Amém? Não estou negando aqui o poder de Deus na queda das muralhas de Jericó, mas ele sabe, ele que é conhecedor de todas as ciências, ele sabe a influência das frequências sonoras sobre a matéria física. Amém? Então se aproveitavam os chifres, se aproveitavam as peles das cabras, elas serviam para fazer tendas. Nós vemos na construção do tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz que foram usadas peles de cabras e de animais marinhos. Então a pele da cabra servia para construir tendas, até mesmo para fazer roupas, os pelos para se tecer, para se fazer roupas. A carne se aproveitava para alimento, o leite servia para fazer coalhada, queijo, e para nutrir as crianças, nutrir as pessoas. Então Salomão está dizendo que a noiva é rica, a noiva tem provisão, a noiva tem sustento, a noiva está abastecida. Amém? Não estou falando diante de uma igreja pobre, porque aquelas que acham que tudo tem e nada tem, é as que são pobres. Mas aquelas, à semelhança da igreja de Filadélfia, que humanamente não tinha riquezas humanas, mas o Senhor a aprovou como uma igreja rica, uma igreja sólida, uma igreja sábia, porque apesar da sua fraqueza monetária, ela não negava o nome do Senhor. Portanto, a que era rica das coisas materiais, o Senhor a chamou de pobre, miserável, desgraçada e nua. Mas aquela que nada tinha materialmente, ou se tinha, tinha pouco,
mas estava cheia da glória de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo. O Senhor Deus a considerou como rica. Então a igreja não é pobre, a igreja é rica. Apacenta as tuas cabras junto à tenda dos pastores. Está falando que a igreja tem uma responsabilidade na manutenção daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que apacentam o rebanho, daqueles que fazem a obra de Deus. Amém? Leva as tuas cabras, ou teu rebanho de cabras, para junto da morada dos pastores. Nós devemos sempre compartilhar, irmãos, com a obra de Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor diz: honra ao Senhor com toda a renda da tua fazenda. Isto é bíblico, isto é mandamento do Senhor. Existem alguns fariseus aí espalhados pela face da terra, pregando contra dízimo, pregando contra oferta. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão dando lugar para Satanás, lugar para o diabo. O diabo é que quer ver a obra do Senhor parar. O diabo é que quer ver as portas dos templos fecharem, para ele arrastar as multidões para o inferno. Porque é neste lugar que nós instruímos o povo de Deus. É neste lugar que o Senhor marcou, que o Senhor edificou, que o Senhor levantou para conversar conosco, para nos instruir acerca de como nós devemos viver neste mundo para agradarmos ao Senhor e assim permanecendo estarmos com Ele um dia. Mas o diabo não gosta disso, e nós vemos hoje pessoas que estão deixando de dizimar. Na nossa igreja não, mas em muitos lugares por aí os crentes estão deixando de ofertar, deixando de dizimar por causa dessa mensagem diabólica, essa mensagem de Satanás através dos seus mensageiros na mente das pessoas. Mas aqui nós vemos Salomão dizendo, Cantares de Salomão dizendo: apacenta as tuas cabras, as tuas riquezas, os teus tesouros junto ao aprisco. Faz com que o aprisco do Senhor, a igreja do Senhor, o lugar onde o povo se congrega, se reúne, a comunidade do Senhor, também participe daquilo que o Senhor tem te dado, para que a obra não venha parar, para que a obra não venha sofrer, mas para que a obra do Senhor avance e continue. Amém? No 9 está escrito assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. É o Senhor falando com a igreja, é o rei falando com a noiva. Amém? Então essas éguas que eram 10 éguas, ficaram famosas na história, e por isso o rei aqui compara a igreja, compara a noiva com essas éguas. Por quê? Porque elas eram formosas, elas eram bonitas, elas tinham um porte só, um tamanho só, uma medida só, um peso só, uma aparência só. E até quando elas eram colocadas no carro ou na carruagem do rei, elas tinham um passo só. Elas eram tão treinadas e tão disciplinadas que uma não atrasava e nem adiantava o passo com relação à outra, mas elas andavam num trote sempre perfeitos e sempre iguais. Elas tinham passos maravilhosos. Então o Espírito Santo comparou essas éguas com a igreja. Irmãos, a igreja precisa ter um pensamento só. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter um pensamento só. Nós devemos ter uma mente só. Paulo nos ensina que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós vemos a igreja de Corinto toda dividida. Paulo diz que lá tinha irmãos que diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Pedro, que é a mesma coisa de Cefas.
Outros diziam que eram de Apolo, porque Apolo era um pregador muito eloquente, então ele tinha simpatizantes dentro da igreja, é aquilo que nós chamamos hoje de fãs. Existe hoje no meio da igreja do Senhor, irmãos, algo que não deveria acontecer. A idolatria entrou no meio da igreja do Senhor de uma tal forma que ela não adora imagem de escultura, mas passou a adorar homens, adorar pregadores. Existem pregadores no meio evangélicos que têm fã-clube, e aonde eles vão pregar, vai o fã-clube deles para dar glória, para pular, rodopiar e saltar. Eu sou muito observador, os irmãos sabem disso, muito curioso, pesquiso muito, analiso muito as coisas, e eu tenho observado um grande congresso que há aqui no estado de Santa Catarina. Eu não vou citar o nome por causa da irmã Ética, né? Não vou citar o nome, mas a gente observa ali, irmãos, que cada pregador daquele que se apresenta ali, eu não sei se ele leva o fã-clube ou se os fã-clubes vão voluntariamente para aplaudi-los. Então às vezes o cara fala uma simples palavra de efeito e os camaradas já estão preparados para pular, se levantam e aplaudem. Se o camarada não tiver um fã-clube ali, só mesmo o Espírito Santo é que faz a igreja glorificar a Deus. Eu até prefiro não ter fã-clube, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não somos ídolos. Só há um grande no nosso meio, que é Jesus Cristo, o Rei, o marido, o esposo da noiva de Cantares de Salomão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja precisa se reunir, precisa se congregar num só propósito, numa só mente, num só pensamento, numa só unidade, de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele está conosco nesta noite. Ele não falha nas nossas reuniões. Aleluia. Ele tem um compromisso com a sua palavra, ele não falha na sua palavra. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde estiverem pelo menos 2 congregados no meu nome, ali estou eu no meio deles. E hoje Ele está aqui conosco, porque nós estamos aqui no nome dEle. A igreja precisa se reunir no nome dEle, é em volta da pessoa dEle, irmãos. Ou seja eu que esteja aqui, ou seja o meu vice que esteja aqui, ou seja o meu segundo vice que esteja aqui, ou seja um auxiliar, um diácono, um evangelista do trabalho. Irmãos, essa hierarquia só existe no nosso meio, isso é organização humana. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, e ninguém é melhor do que eu não sou inferior aos irmãos, os irmãos não são inferiores a mim. Nós somos um em Cristo Jesus. Eu não posso viver sem vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E acredito que se vocês entendem isso, também não podem me excluir da vida de vocês, porque senão vocês estão cortando uma parte do corpo de vocês e excluindo para fora de vocês, porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós precisamos estar unidos como a igreja do começo do evangelho na terra, a igreja primitiva, como a gente sempre costuma falar. Louvado seja o nome do Senhor, porque não existe esse negócio de igreja primitiva, irmãos. Isso é só um rótulo, só uma forma de identificar a igreja do começo, porque a igreja do começo será a mesma igreja do fim. Louvado seja o nome do Senhor. Os membros vão indo para o paraíso após a morte, mas nós somos a sequência dessa igreja. Portanto, nós somos a primeira igreja, porque não tem a segunda em parte alguma da Bíblia Sagrada. Nós estamos firmes em um só fundamento, numa só fé, num só batismo. Portanto a igreja do Senhor é uma só. Então, como os irmãos foram unidos na oração, na comunhão, no partir do pão, nós também precisamos ser a semelhança das éguas das carruagens de Salomão, como fala aqui nessa tradução. Ou seja Faraó, ou seja Salomão, o que interessa
é a forma de andar, de se conduzir, e das éguas que carregavam, ou que arrastavam, ou que conduziam aquela carruagem. Era belo de se ver, era majestoso de se ver, era maravilhoso de se contemplar, todas parecidas, todas iguais, todas da mesma cor, todas da mesma altura, todas do mesmo porte físico, e todas caminhando com passos iguais. Que coisa maravilhosa devia ser, irmãos, quando a igreja do Senhor está caminhando nos passos que a Bíblia Sagrada recomenda, está caminhando da forma que a Bíblia recomenda. Quando Deus olha lá do céu, Ele se encanta. Não há coisas que admire a Deus, porque a Bíblia diz que nada o faz ficar maravilhado, porque Ele é Deus, Ele conhece tudo. Mas eu acredito que Ele se enche de gozo quando Ele vê a sua criatura, os seus filhos comprados pelo sangue de Jesus, andar de acordo com a vontade dEle. Amém? Então a igreja é comparada a essas éguas por esse motivo. Não é que Salomão esteja comparando a igreja do Senhor, ou a noiva desse soneto, desse romance espiritual, com um quadrúpede. Não, é a forma de ser, a forma de se conduzir, a forma de se portar, e a forma, louvado seja o nome do Senhor, de prestar serviços. As éguas eram treinadas a prestar serviços. O que é que nós fazemos aqui nos cultos de ensino? Somos treinados a prestar serviços para o Senhor. Amém? Você tem trabalhado para Jesus? Você tem feito alguma coisa por Jesus, pelo seu evangelho na terra, pelo reino de Deus? Se não tem feito, passe a começar a fazer. E se tem feito, continue fazendo. Amém? Devemos ser treinados para fazermos um serviço, um trabalho que o Senhor nosso Deus possa aprovar. Glória a Deus. Versículo 10: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os teus colares. A noiva aqui é formosa, ela é de boa aparência, ela é agradável aos olhos do noivo, ela é ataviada, ela é bela, ela é formosa, e ela é adornada. Ela usa adornos aqui em Cantares, usa. Ela tem colares e ela tem enfeite nos cabelos. Agora, preste bem atenção. Preste bem atenção. Se usar um colar, eu não estou falando de colar imoral, porque tem uns colares por aí que misericórdia, irmãos. A pessoa pegar um colar que é feito de caroço de Tucumã ou de macaúba, né? Do tamanho de uma bola de sinuca, cada um caroço daquele, e pendurar aquilo no pescoço, desvaloriza o pescoço. Você pega aqueles colarzão feito de olho de boi, é uma semente que tem no mato, faz uns 3 daquele, pendura no pescoço, ao invés de enfeitar, piora a situação, né? Desvaloriza a aparência. Mas um colar esteticamente correto, bem feitinho, discretinho, ele valoriza o perfil de uma mulher, sim ou não? E até de um homem, sim ou não?
faz parte da estética. Agora, alguns mestres do farisaísmo, que ainda perdura na dispensação da graça, entram numa sinuca de bico aqui, porque muitos deles falam que o uso de colar ou de cordão é pecado, é pecaminoso, não leva ao céu, pelo contrário, leva ao inferno. Aí eu pergunto, se fosse pecaminoso, o Espírito Santo teria pegado para comparar com algo espiritual que está na igreja? Hein? Ele compararia o pecado com a santidade? O profano com o santo? De forma alguma, irmãos. Jamais ele haveria de fazer uma comparação de uma coisa impura para alguma coisa que ele quer que esteja na sua igreja. Então eu acho que muitos mestres devem rever os seus conceitos por aí acerca disso. Mas também ninguém é obrigado a ter a mente de Cristo e nem se libertar da escravidão da lei. Paulo diz que tem uns que comem carne e não pecam, mas outros são fracos e se comer carne peca, então fica comendo legume a vida toda. Eu prefiro comer carne do que comer legume, muito embora o legume seja mais saudável às vezes do que a carne, né, Rafa? Só de eu parar daquele negócio de churrasco de vez em quando aí, em casa não, né? Mas na casa dos outros, eu já baixei um bocado a barriga. Mas a Bíblia Sagrada diz que comer carne é coisa boa, irmãos. Porque senão ela não estava falando que alguns comem e não pecam. Então se come e não peca é porque para eles é coisa boa. Mas tem aqueles que são fracos e se comerem, pecam. Aí por isso não comem, só comem legumes. Aqueles que não comem, não fiquem massacrando, jogando indireta, jogando carapuça para aqueles que comem, menosprezando aqueles que comem, dizendo que aqueles que comem não são de Deus, vão para o inferno. E aqueles que comem, também não fiquem chamando de otário, de trouxa, de asno, de burro, de besta, aqueles que não comem. Porque aquele que não come porque acha que não deve comer e acabou. Quem é que vai mandar na vontade deles? Eles acham que não comendo carne, eles estão agradando a Deus. O que vale é a intenção de agradar a Deus. Irmãos, o povo de Israel, prestemos atenção, o povo de Israel gostava tanto de joias, eles gostavam tanto de joias. As mulheres judias usavam pendentes, usavam joias nas orelhas, usavam joias no pescoço, usavam pulseiras nos braços e usavam correntinhas no tornozelo. Pastor, não me diga uma coisa dessa. Era. Quando Eliezer foi para a casa de Labão buscar uma esposa para Isaque, a mandado de Abraão, Abraão disse: olha, leva presentes para ela, leva adornos para ela, e convida ela a vir para se casar com meu filho Isaque, porque eu quero que ela seja a esposa do meu filho Isaque. Eles eram praticamente primos. Então diz a Bíblia Sagrada que
o Damasceno Eliezer, servo de Abraão, levou pendentes, levou cordões, levou pulseiras e levou correntinhas para os tornozelos. E não era bijuteria não, irmãos, eram joias caras. E ela recebeu como presente, aceitou o chamado de Abraão, veio e casou-se com Isaac. E de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram as tribos de Israel. E das tribos de Israel, a saber, da tribo de Judá, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio da descendência de uma jovem que usou pendentes, que usou joias. Joias nunca foi pecado em parte alguma, em época alguma, em cultura alguma. Coitado do nosso irmão Paulo, é tão mal compreendido quando ele diz: não seja o traje das irmãs as tranças, os vestidos dispendiosos, o frisar dos cabelos, as joias, e sim um espírito quebrantado. É como se ele estivesse falando para nós os pastores: não seja o traje de vocês, a aparência de santidade de vocês, o paletó, a gravata, o colete, o suspensolo para a calça não ficar caindo e vocês ficarem puxando na presença da igreja. Não sejam os relógios, não sejam os anéis, não sejam alianças, não sejam essas coisas, mas sejam o espírito quebrantado. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a gente pode chegar na presença de Deus como um pavão. Se não tiver um coração humilde, o Senhor não recebe o nosso sacrifício. Aí eles ficam pregando essas coisas aí sem conhecimento de causa. Então Deus sabia que o povo gostava tanto de joias, o povo amava tanto as joias, que quando eles estavam obedecendo às leis do Senhor, o Senhor enriquecia eles para que eles pudessem comprar joias. E eles então compravam tantas joias e ficavam adornados. Mas quando eles começavam a virar as costas para Deus, adorar deuses estranhos, Deus se vingava, tirava o que eles mais gostavam. Então automaticamente eles tinham que vender as joias, porque ficavam pobres. Pelo castigo de Deus, eles ficavam sem joia, lamentando porque não tinham mais as joias. Mas quando eles voltavam para o Senhor e faziam a vontade do Senhor, o Senhor devolvia as joias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A gente infelizmente tem que escutar tanta coisa, irmãos, e eles conseguem colocar isso na mente das pessoas, que as pessoas acreditam nisso como doutrina, como mérito de salvação. Irmãos, não confundamos manifestação do Espírito com emocionalismo. Existe muito mais emocionalismo hoje dentro das igrejas pentecostais do que a operação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele transforma a vida, ele muda a maneira de ser, de viver, de se conduzir, de se comportar. A emoção, irmãos, é um fogo de palha, ela é passageira, ela vem, mas não muda a vida de ninguém. Os mesmos que gritavam na emoção, na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, dizendo: Hosana, 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 aqueles que vêm em nome do Senhor, e assobiavam, e gritavam, e pulavam, e saltavam. Lá no dia da condenação dele diante de Pilatos, eles gritavam também do meio da multidão: crucifica-os, crucifica-os, crucificam. Existem gente cheia de emocionalismo, negando a fé em Jesus Cristo, fazendo coisas que não agradam a Deus, ao ponto que às vezes a gente vê um irmão tão sereno na hora do culto, e a gente pensa até que ele está morto, dá vontade de ir lá empurrar na testa dele para ver se ele cai, de tão parado que ele está. Mas ele está parado porque ele está refletindo, ele está organizando,
ele está assimilando aquilo que nós estamos falando. É por isso que o tempo passa e eles não se desviam do caminho do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para esse povo, presença de Deus é grito, é rodopio, é salto. Isso é bom, isso é gostoso. Nós que somos pentecostais, quem é que não gosta de pregar numa igreja onde o povo quebra até as cadeiras, se for preciso? Só que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o camarada diz assim: eu não acredito que o evangelho não tire o brinco da orelha de uma pessoa. Eu não acredito que o evangelho não tire o batom de uma pessoa. E a igreja só falta ser arrebatada. Não sei por quem, porque por Jesus não é. Porque não estão pregando essa doutrina da palavra, não estão falando coisa com coisa, estão misturando as coisas. Evangelho não é nada disso, irmãos. Evangelho não veio para converter o homem de dentro, aliás, de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Ele veio para nos dar consciência do que é certo e do que é errado. É Ele que vai me transformar, é Ele que vai me moldar, é Ele que vai me dizer o que é pecado e o que não é, o que eu devo ou o que eu não devo usar ou fazer. Não é na marra. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra, irmãos, na nossa vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem através da compreensão da palavra. Eu preguei aqui no domingo passado sobre a mistura da graça com a lei. Quando a gente mistura graça com lei, é a mesma coisa de ir para dentro de um laboratório e formar um veneno para matar o povo. A igreja fica sem saber se ela está na graça ou se ela está na lei. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Ou é lei ou é graça. Quer pregar graça, pregue graça, mas deixe as misturas da lei. Agora, quer pregar a lei, pregue a lei, mas saia da graça, caia da graça, se arrebente, porque fora da graça não há salvação. Amém? A igreja é adornada. Agora nós já estamos levando para o lado espiritual. O adorno da igreja vem através da palavra, vem através do ensino. É por isso que eu tenho me dedicado muito ao ensino. Os irmãos aqui são testemunha. Eu faço questão de ensinar de uma forma simplificada, ao ponto de todos não saírem com dúvidas. E ainda pergunto, se tiverem dúvidas, perguntem, para que não fique dúvida. Porque o ensino, irmãos, é a chave da maturidade da igreja, da edificação da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oxalá Caldas Novas todinha estivesse hoje aqui participando deste ensino, mas muitos terão oportunidade de ouvi-lo. O Espírito Santo está conosco para ornamentar a igreja. Assim como uma noiva bem ataviada, bem adornada, é a igreja do Senhor, porque o Espírito Santo veio para colocar em nós os adornos, frutos que são produzidos por Ele em nós: a temperança, o domínio próprio, a justiça, o amor, a caridade, a longanimidade, o perdão, e por aí vai. São 18 frutos do Espírito Santo. Amém? Que nós vemos literalmente na Bíblia Sagrada. Alguns conseguem enxergar menos e dizem são 9 frutos do Espírito, 9 frutos do Espírito e 18 frutos da carne. Quer dizer, a carne sempre está ganhando, né, irmãos? Nada disso. O Espírito tem muito mais a oferecer do que a carne tem para nos dar. Eu consigo ali identificar 18, além do que muita gente consegue ver ali. Muitos conseguem ver 9, eu consigo ver 18. Mas se nós formos para o bojo, para o contexto da palavra, nós vemos que o Espírito Santo tem muito mais frutos do que isso. Ele tem muito mais para nos adornar.
A igreja do Senhor é adornada da cabeça aos pés. Amém? Então a noiva tinha enfeites que valorizavam a sua face, valorizavam o seu rosto, enfeites nos cabelos, ajudavam a embelezar o rosto, assim como é a moldura para uma foto, a moldura para a tela que nós pintamos, porque de vez em quando eu lembro que eu também sou pintor, né? Também faço minhas pinceladas nas telas, e eu tenho algumas em casa, outras em São Paulo, na casa da minha irmã, e outras espalhadas em casa de amigos Brasis afora, sabe? Mas todo artista, quando pinta uma tela, ele logo pensa numa boa moldura. E é por isso que todas as minhas que eu tenho em casa estão dentro de molduras, porque a moldura, ela valoriza a tela, ela valoriza a arte do artista, ela valoriza uma simples fotografia, ela fica mais bonita com o adorno, ela fica mais bonita com a moldura. Então o Espírito Santo adorna a igreja, enfeita a igreja para que ela fique mais linda ainda aos olhos do noivo, e isto com os dons espirituais, irmãos. Agora eu acredito que da mesma forma que a igreja precisa estar bonita para o seu noivo, para o seu rei, também as esposas, irmãos, não devem chegar na presença dos esposos assim com aquele cabelo de espanar o teto, né? Deve pelo menos dar uma melhorada no visual. Olha que isso ajuda, isso segura o casamento também. Muitas mulheres perderam seus maridos para aquela que estava esperando no trabalho na esquina, por sempre estarem desdeixadas. Eu já casei mesmo, né? Antes de casar se arrumava, se adornava, né? Agora depois que casa, não, já casei mesmo e tal. Mas olha, irmãos, o marido, ele quer ver a esposa do mesmo jeito que ele viu ela nas primeiras vezes que se encontrou com ela, porque para o marido que ama a esposa, ela continua sendo a mesma namorada. Sim ou não? Então o marido sempre gosta de ver a esposa bem arrumada. Sim ou não? Quem é marido aqui sabe disso. Você gosta de ver a Joelma desarrumada, Rafa? De jeito nenhum. Você gosta dela de qualquer jeito, mas ela bem arrumadinha, aí dá até orgulho, né, irmão? Dá até prazer de passear e dizer: essa aqui é a minha esposa. O Senhor Jesus Cristo quer que Satanás saiba que ele tem uma esposa linda, perfeita, bonita e adornada com as riquezas que vêm do céu. Assim como fisicamente se adornam as mulheres com os adornos que vêm da física, da matéria física, o ouro, a prata, o diamante, a esmeralda, o rubi e pedras preciosas e por aí vai, o Senhor nosso Deus quer ver a sua igreja adornada com pérolas que vêm do céu. Este livro é cheio de pérolas que vêm do céu. Amém? Então eu acredito que todos os irmãos estão entendendo. Ela tinha enfeites no cabelo, coisa que valorizava o perfil, o rosto. Ela tinha colar que valorizava o seu pescoço. A doutrina da palavra de Deus, irmãos, valoriza o nosso perfil. A palavra de Deus, a doutrina da palavra, verdadeira doutrina. Eu não estou falando de pareceres bíblicos, porque a Bíblia nos dá doutrinas e nos dá pareceres, muito embora pareceres possam ser pregados como doutrinas, porque cada igreja pode formar o seu conjunto de doutrinas, depende do seu regimento interno e do estatuto dos seus pastores. Nós não podemos entrar no costume de igreja nenhuma, mas que esses costumes não venham tirar do povo a liberdade de estar na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Então o apóstolo Paulo, muitas vezes aqui nas suas epístolas, ele fala de algumas coisas que não é obrigatório a igreja seguir. Eu vou dar um exemplo para vocês: o uso do véu. Existem igrejas que usam véu até hoje, achando que Paulo falou ali, ou ele ensinou ali, uma doutrina. Quem puder encontrar para mim aí, procure rapidinho, se eu não me engano, está em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos dar só uma pinceladinha aqui, é culto de ensino. Aí nós vamos voltar lá e vamos concluir para deixarmos o restante para a próxima terça-feira. Olha aqui, irmãos, olha. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 11. Sede meus imitadores, aliás, capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era Cristo? Não, ele era apenas um imitador, assim como a bijuteria é uma imitação de uma joia. Paulo era imitador de Cristo, só que Paulo não era Cristo. Cristo está acima de Paulo. Cristo sabe de todas as coisas, Paulo não sabia de todas as coisas. Cristo conhece o mundo antes que ele existisse. Aí vamos para o 2, aí Paulo começa dizendo assim: eu vos louvo, irmãos, isto é, eu vos elogio constantemente, irmãos, pois em tudo vocês têm se lembrado de mim, e tendes mantido os preceitos. Preceitos é a mesma coisa de tradição. Qual é a tradição de Goiás? Comer galinhada com piqui. Isso é tradição de Goiás. Nas festas de Goiás, festa de goiano, ou na cidade ou na fazenda, não pode faltar galinhada com piqui. Então é a tradição. A tradição das festas lá no Pará, não pode faltar o pato no tucupi, não pode faltar a maniçoba, não pode faltar o vatapá e as comidas que são da cozinha tradicional de lá. Então Paulo não está falando aqui de doutrina, Paulo está falando de tradição. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos tendes lembrado de mim e tendes mantido as tradições como eu vos entreguei. Aí ele vai para a questão da mulher usar o véu na cabeça, por causa do pecado da lascívia que estava no homem. Os homens não podiam ver a nuca de uma mulher, que eles ficavam erotizados. Era a cultura deles lá. Então, para que os irmãos não estivessem inflamados pelo pecado dentro da igreja, as irmãs que estavam vindo de entre os gentios, com o cabelo cortado, cabelo curto, ou amarrava para fazer aquilo que a gente chama coque, Paulo dizia: ponha o véu por cima, para que os irmãos não fiquem olhando. Em alguns países, a parte erótica do corpo da mulher é o pé. Os camaradas não podem ver o pé de uma mulher, que ficam erotizados. Noutras civilizações é a mão. Noutras não podem ver nem o rosto, elas andam só com os olhos de fora, né? Lá na Arábia Saudita, só depois do casamento é que o noivo pode ver o rosto da sua. Ainda tem um turbante na cabeça. Irmão, se nós não estudarmos essa palavra, eu achava melhor a gente ir fazer arapuca no mato para pegar passarinho para comer. Porque se nós não sabemos ensinar, não ensinemos. Se nós não temos conhecimento das tradições, louvado seja o nome do Senhor, das épocas, dos costumes que tão distante de nós ficaram, e nós queremos arrastar isso para o século 21 e aplicar dentro da igreja como doutrina, irmãos, nós estamos fazendo um grande desserviço para o Evangelho.
Nós estamos prestando um desserviço para o Evangelho, colocando tropeços, entrave, para que as pessoas venham a Jesus Cristo. Então, Cantares de Salomão nos revela tudo o que a igreja tem como figura daquilo que as mulheres comuns, normais e que sabem se ataviar têm, não com extravagância e nem com exagero, que nem os fariseus que alargavam, faziam questão de alargar a franja. Quer dizer, quanto mais a franja da bata, da veste, era larga, mais aparência de santidade eles tinham, porque na cultura deles a santidade estava na roupa. A espiritualidade estava em orar em pé, nas praças, nas esquinas, nas sinagogas, para todos saberem que ele tinha comunhão com Deus. Jesus Cristo mudou isso no Evangelho. Quando você quiser jejuar, faça isso em secreto. Depois lave o rosto, passe um pente no cabelo, para que ninguém perceba que você está jejuando. Porque se alguém perceber que você está jejuando, você não terá recompensa, porque a sua glória será dada pelos homens. Mas se você fizer isso em secreto, o seu Deus que vem em secreto vai lhe recompensar publicamente. Isso é farisaísmo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, ainda está possuída por muitos filhotes de fariseus, que o Evangelho não conseguiu entrar no coração deles. Eles continuam misturando lei com graça. Amém? Agora eu também não os critico, porque nem a todos, a Bíblia diz que nem a todos o Senhor deu o dom de conhecer os segredos de Deus. Mas eu acredito que é porque eles também, irmãos, não estudam, não pesquisam, não se esforçam, ficam que nem Marta, só tratando da cozinha para servir os quitutes, os filé mignons, materiais humanos. Amém? Mas teve uma Maria que ia para os pés de Jesus aprender. Ela tinha interesse em aprender. E Jesus disse: Marta, você está preocupada só com as coisas daqui, mas Maria está pesquisando, Maria está me perguntando, Maria está aprendendo. E quem aprende sabe, irmãos. Não vai para os pés de Jesus, não busca. Aí fica ensinando coisa do farisaísmo para a igreja, irmãos. Olha, às vezes a gente está pregando numa igreja e a gente não sabe o monte de teólogos, de camarada que são verdadeiros mestres de Bíblia, escutando a gente lá nos bancos, né, irmão Zé? Irmão José de Paiva, a gente precisa se... Eu acredito que nenhum dos irmãos desta igreja me passam vergonha se forem conversar com alguém acerca de alguma coisa, porque eu tenho instruído os irmãos aqui, né? E eu acredito que os irmãos têm aprendido. Não é qualquer mestrezinho, entre aspas, que vai chegar com os irmãos aqui e colocar minhoca, não. Porque os irmãos estão edificados na Bíblia, na palavra do Senhor. Não que eu seja melhor do que ninguém, só que eu também não sou mais burro do que ninguém. Eu procuro pesquisar, eu procuro estudar, eu procuro aprender, para depois eu poder ensinar. E assim nós devemos fazer, porque aquilo que os irmãos estão aprendendo aqui não é para ficar com vocês, é para ensinarem também alguém. Chega alguém: irmão, o senhor já leu o Cantares de Salomão, irmão? Eu já li. Irmão, pode deixar. Você já viu como Cantares de Salomão, irmão? É erótico. Eu não tenho coragem de ler aquele livro perto dos meus filhos, não, irmãos. É um livro tão espiritual quanto os outros, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 11: enfeites de ouro te faremos, cravejados de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, exala o meu nardo, o seu perfume. Exala o meu nardo, o seu perfume. Enquanto o rei está assentado na sua mesa, exala o meu nardo, o seu perfume. O nardo era uma substância da qual se faziam os
perfumes. O nardo era uma concentração de substâncias florais ou vegetais de onde se faziam os perfumes. Então, o nardo podia ser também usado como perfume. E a noiva está dizendo que o rei está sentado à sua mesa, enquanto o nardo que ela tem exala o perfume dele. O perfume dele é de uma substância, de um nardo que ela tem. A Bíblia Sagrada, muito especialmente o tão famoso apóstolo Paulo, nos diz que o crente exala o perfume de Jesus Cristo. Eu vou traduzir agora para o reino espiritual. Jesus Cristo está entronizado no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O nardo da sua igreja é o seu perfume. Ele perfuma o ambiente, ele perfuma a nossa vida, ele perfuma o nosso ser. O mesmo perfume que nós devemos ter é o perfume que ele tem. Deve haver uma sintonia espiritual. O perfume do rei exala o meu nardo. É uma sintonia, irmãos. É uma vibração de santidade, de essência, de comunicação em frequências iguais. Igualitariedade. Deu para entender? Não sei se existe essa palavra, mas se não tem, ponha no dicionário, porque eu já formei ela hoje. Igualitariedade ou igualdade, né? Amém? Quem entendeu aí, glorifique o nome do Senhor. Você consegue sentir o perfume do Senhor nesta noite, sim ou não? Porque quando você abre a sua boca e diz glórias a Deus, louvado seja o seu santo nome, Senhor, aleluia, ele sente o perfume. Mas não é só esse o perfume do crente. O perfume do crente está no andar, no falar, no agir, no caminhar, no vestir. Está em toda a maneira de ser e em toda maneira de viver. Perfume, algo que agrada, algo agradável. Nós falamos na terça-feira passada, no beija-me com o beijo da tua boca, que foi o tema da mensagem passada, foi o comecinho, foi o versículo 1 do capítulo 1 de Cantares. Nós falamos que quando a gente tem um encontro com o mestre, com o rei de Cantares, com o Senhor das nossas almas, a saber, Jesus Cristo, o nosso perfume muda. Aí eu fiz uma comparação que, se os irmãos não assistiram aqui, pode assistir depois, porque está no YouTube, está também no meu Facebook. Então os irmãos podem ver lá. Então vamos adiante para encerrarmos. Eu vou correr um pouquinho para nós terminarmos, porque na terça-feira nós já queremos passar para o capítulo 2. Amém? O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. O meu amado morará dentro dos meus seios, ou entre os meus seios. Os seios, irmãos, para uma mulher, não representa apenas uma parte anatômica do seu corpo. Não representa apenas uma anatomia do corpo. Seios fala de sustentação da vida. Os filhos são alimentados através dos seios. Fala de carinho, fala de aconchego. Todo bebezinho, ele gosta dos seios da sua mãe. Ele ama os seios da sua mãe. Após o nascimento, o próximo contato do bebezinho com a mãe são os seus seios. Através dos seios ele recebe vida.
Ele recebe proteínas, vitaminas, substâncias para se nutrir. Através do seio ele passa a conhecer a sua mãe. Ele passa a sentir o cheiro da sua mãe. E isso a deixa feliz, isso a deixa seguro. Seio fala de segurança. E aqui a noiva está oferecendo ao seu noivo aconchego, segurança. Ela está dizendo: eu te recolho para mim, eu te dou proteção entre os meus seios, eu te dou segurança entre os meus seios. Aqui seios está falando mais do que um membro anatômico do corpo da noiva. Os seios da igreja, irmãos, têm o mesmo sentido dos seios de Deus. Eu quero estar nos teus seios, ó Senhor. Eu quero estar nos teus seios, ó Senhor. Nos seios de Deus eu me abrigo. Nos seios de Deus quer dizer, no centro dos seios está o coração. Louvado seja o nome do Senhor. É a parte central do sentimento do corpo, do sentimento da alma, do sentimento do espírito. É o coração. Estar dentro dos seios do Senhor é estar protegidos pelo Senhor, é estar confortavelmente protegidos pelo Senhor, é sentir o cheiro do Senhor, o cuidado do Senhor, receber dele a substância para o nosso crescimento espiritual, dia após dia. Estarmos entre os seios do Senhor é estarmos seguros. A igreja oferece para o Senhor Jesus o que o seu próprio povo não ofereceu. A Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Pelo contrário, o mataram pregado na cruz. Mas surge a igreja comprada pelo sangue dele e diz: Senhor, o teu povo te desprezou, o teu povo não te deu abrigo, o teu povo não te deu valor, o teu povo não te reconheceu, o teu povo não te deu habitar, o teu povo não te deu amparo. Mas aqui estão os meus seios. Nos meus seios tu encontrarás liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Repouso, abrigo. Depois nós vamos estudar sobre o rei entrando no pomar, no jardim, e se alimentando dos frutos do jardim. Aí nós vamos ver que assim como nós nos alimentamos da palavra de Deus, o Senhor Deus espera também poder contar com os nossos frutos, irmãos. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de En-Gedi é para mim o meu amado. Como és formosa, ó amiga minha. Já ele falando para ela: como és formosa. Os teus olhos são como os olhos das pombas. Quão formoso és, ó amado meu. É ela respondendo a ele: quão amável és. O nosso leito é viçoso, as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Vamos agora aos olhos de pomba. As pombas têm olhos que a maioria das aves não tem. Uma pomba nunca erra o caminho. É por isso que antigamente se usavam os pombos correios. Criava-se um pombo no lugar, depois levava aquele pombo ou aquela pombinha para outro lugar. E era para aquele outro lugar, Rafael, que eles queriam que elas levassem as cartas, sabe? Então o que eles faziam? Elas eram criadas no lugar aonde elas deveriam levar as cartas. Então construía a casinha delas lá e criava elas lá. Aí elas conheciam o lugar.
Aí diziam: bom, ela vai carregar as cartas daquele correio que está na cidade tal para esta cidade. Então eles pegavam ela e levavam lá para aquele correio da cidade onde ela não foi criada. E lá eles amarravam as correspondências nas perninhas dela, ou no bico, ou penduravam no pescoço e soltavam ela de lá. E ela, irmãos, podia ser milhas de distância, elas conseguiam atravessar os mares, mas não errava o ninho. Sim, irmão José? Sim. Uhum. E trouxe de Santa Catarina e Denise foi lá na fazenda onde ele morava, que era pertinho de nós. E aí eles capuriram na hora que foi nos casal dos pombos, capuriram. Aí sumiu. Aí agora pronto, passou outro dia, o cara ligou para ele: ó, os pombos chegou aqui. Santa Catarina. Tá vendo, irmãos? O rapaz trouxe os pombos de Santa Catarina aqui para Goiás, aqui para Caldas Novas, né? Sumiu 2. E de repente alguém liga para ele lá de Santa Catarina e diz: olha, 2 daquelas pombas chegaram aqui. Como é glorioso, irmãos, a palavra do Senhor não mente. Não mente. O evangelista José de Paiva acabou de confirmar o que nós estamos falando com uma coisa prática que ele mesmo presenciou, seu amigo presenciou. Então elas pegavam a correspondência lá e ia embora. E alguém do correio já sabia onde era a casinha delas e ia lá só buscar. Irmãos, a igreja tem esses olhos, ela não erra o caminho. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A igreja não erra o caminho, irmãos. O caminho é Jesus. Nós não estamos vendo Ele com os olhos carnais, mas pelos olhos espirituais. Nós contemplamos o Senhor todo dia. É por isso que nós conseguimos seguir os seus passos. E aonde Ele está, nós chegaremos, porque nós temos os olhos espirituais. Então os olhos da igreja, os olhos da noiva de Cantares de Salomão é comparado aos olhos das pombas. Os olhos das pombas são peritos, não erram o caminho. Eu acredito que enxergam os pontos de referência. Uma montanha é memorizado na mente dela. Uma árvore é memorizada automaticamente através da visão, de formas que pode levar para onde levar. Os olhos visualizaram caminho, nunca mais vão errar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é um caminho tão fácil de acertar por quem tem esses olhos, que até um cego físico não erra o caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quão formoso és, ó amado meu, quão amável és. O nosso leito é viçoso, o nosso leito gera vida, o nosso leito tem vida. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. As traves de cedro, madeira de lei. Irmãos, o cedro é uma madeira que não dá cupim, porque não dá inseto nenhum no cedro, não dá mofo, não dá cupim, não dá traça, nada destrói o cedro. A nossa casa espiritual, ela é feita com vigas de um material muito mais forte do que o cedro. Nós estamos edificados na rocha angular, uma rocha que o vento não derruba a nossa casa se estiver edificada nela. Podem soprar os ventos e transbordar os rios, a nossa casa está na rocha. A rocha é Jesus Cristo, a rocha é o Evangelho. Estamos edificados nele através do Evangelho. As vigas da nossa casa são as verdadeiras doutrinas da palavra, não são preceitos e nem tradições romanas ou egípcias ou gregas ou hebreias.
ou sul-americanas. Não, nós estamos edificados na verdadeira doutrina da palavra do Senhor. Por isso se comparam as nossas vigas da nossa casa espirituais com o cedro, que nada corrói, que nada corrompe, que nada destrói. E as bases, os esteios, as colunas são de cipreste. Quem se lembra qual foi a madeira que Deus mandou Noé construir a arca? O cipreste. Algumas traduções dizem assim: faze-a de madeira resinosa. E outras traduções diz: faze a tua arca de madeira de cipreste. Mas as traduções não estão erradas, porque o cipreste também produz resina. Ela se torna uma madeira tão dura que pode ser comparada ao ferro. É como se fosse aquela que nós conhecemos como ipê, que é uma madeira forte, o acapu. Talvez os irmãos aqui não saibam o que é acapu, porque é uma madeira amazonense e ela está em fase de extinção, e por isso foi proibida a exportação dela. E muitos estados aqui no centro-oeste e sul do país não conhecem o acapu, como não conhecem o pau amarelo, como não conhecem a maracatiara. O Rafael esteve em Manaus, não esteve, Rafael? Nós estivemos em Manaus e visitamos o Teatro Amazonas, né? É Teatro Amazonas o nome? Você viu o piso lá, né? Lindo, coisa mais linda. É feita de acapu e pau amarelo. O acapu é negro e o pau amarelo é amarelo mesmo. O pau amarelo é muito forte também. Então o acapu não tem nada que destrua ele. Se ficar dentro de uma casa no sequinho, irmãos, a terra se acaba, ele se acaba junto. Se acaba porque a terra também se acabou. Mas nada destrói o acapu. Os irmãos não conhecem, como também não conhecem a maracatiara, que é uma árvore que produz uma madeira muito linda. O Rafael já até viu um violão construído de maracatiara e eles acharam o violão lindo demais. E eu falei sobre a maracatiara, e lá na loja eles foram pesquisar e encontraram a árvore, a madeira da maracatiara. Então muita gente para cá não teve o privilégio de conhecer essa maravilha da natureza. Ela é tão, irmãos, misturada assim, aquelas cores que fica, algumas parecem até com pele de onça. É a coisa mais linda que existe, mas também está em fase de extinção. Mas aqui a palavra do Senhor está nos falando de uma madeira que eu acredito que, se não for igual ao acapu, ao ipê e aquela madeira também que nós temos muito aqui no estado de Goiás, que se constrói curral, aroeira, obrigado, Samuel. Eu vim conhecer a aroeira aqui em Goiás. Eu não sei se tem no norte, mas a aroeira também, o tempo não destrói muito fácil, né? Então, irmãos, foi dessa madeira que foi construída a arca, que resistiu todo aquele vendaval, aquele açoite, aquela violência da natureza que destruiu tudo que estava do lado de fora, mas deu segurança para quem estava dentro. A Bíblia Sagrada, através de Cantares, está dizendo que as bases da igreja é desse mesmo material. Pode soprar o vento, pode o mundo virar de pernas para o ar. Quem está edificado em Cristo, a noiva que está edificada na sua palavra, não haverá de se abalar. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, nos garante o Senhor no Salmo 91. Amém? Graças a Deus encerramos aqui, irmãos, completamos o capítulo 1. Na próxima terça-feira vem coisa muito melhor do que essa. Não perca e tragam mais pessoas para participarem conosco.